Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada! Estamos nós aqui para mais um vídeo, para um vídeo de pregação. Hoje vamos pregar um discernimento dentro das Sagradas Escrituras, para mais um discernimento. Hoje é um discernimento das Sagradas Escrituras, hoje é uma pregação dentro das Sagradas Escrituras. Aos gritos das galinhas, com música de fundo, como você já sabe, aqui nós moramos no sítio, aqui é impossível gravar um vídeo em paz. Sempre tem essas músicas de fundo, ó. Aí. Bem, desde já pedindo a você que se inscreva nesse canal, indique esse canal, se inscreva nos canais católicos. Na descrição desse vídeo está sempre os canais católicos de verdade que eu indico para vocês. São canais confiantes que você pode fazer sua catequese bíblica, sua apologética bíblica, na descrição destes vídeos. Todos os meus vídeos aqui na descrição você vai encontrar, você clica na parte azul, entra lá no canal, se inscreve e aprende o que é a fé católica no poderoso e conquistador nome de Jesus. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos ver duas vozes dentro da Sagrada Escritura. O mundo costuma dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Será que a voz do mundo, a voz do povo, é a voz de Deus? E quem é a voz de Deus? É o que você vai ver comigo hoje dentro das Sagradas Escrituras. E nós vamos entrar na Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículo 23. Um versículo mal interpretado por muitas pessoas. Muitas pessoas, eu mesmo quando eu era protestante, no meu tempo de protestante, eu distorcia demais esse versículo bíblico. Agora, quando conheci a verdade, na verdade da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sempre católica e apostólica romana, tu és Pedro, tu és Kefas, pedra da qual construirei minha igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18, né? Então nós vamos ver aqui na Sagrada Escritura, diz assim o próprio Deus, pela boca do sábio. Diz assim, convertei-vos às minhas demonstrações. Outras traduções dá, convertei-vos aos meus ensinamentos. É a tradução mais correta da Sagrada Escritura, é convertei-vos aos meus ensinamentos. E espalharei sobre vós meu espírito. Veja, segunda parte. A terceira parte, eu vos ensinarei minhas palavras. Nós vemos que nesse versículo tem três partes. A primeira parte dela que nós vamos trabalhar é convertei-vos aos meus ensinamentos. Segunda parte é derramarei sobre vós o meu espírito. A terceira parte é eu vos ensinarei as minhas palavras. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, o mundo costuma dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Será que as Sagradas Escrituras, será que a Bíblia Sagrada está em concordância com isso? Será que isso é bíblico? Será que a fé condiz com isso? É o que você vai ver a partir de agora. Vamos lá? Bem, meu querido irmão, Deus diz, pela boca do sábio, convertei-vos aos meus ensinamentos. Nós sabemos que os ensinamentos verdadeiros para toda a humanidade, ela vem através de quem? Através da fé. Através de quem? Então, para que estes ensinamentos sejam ensinamentos verídicos, sejam ensinamentos verdadeiros, então Jesus fundou, criou o próprio Deus uma igreja para ensinar o caminho da verdade. Ela é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. A igreja de Deus, coluna e sustentáculo da verdade. Muito bem, essa igreja vem nos ensinando, nós vemos os ensinamentos, nós vemos as cartas apostólicas, nós vemos as cartas pastorais de ensinamentos para cada um de nós. Atos dos Apóstolos, que deveria ser Atos da igreja, não é? Ali mostra a ação da igreja de fé dessa igreja. Bem, aconteceu o evento de Pentecostes, aconteceu o batismo, aconteceu o derramamento, mas você sabe que para que tudo isso possa acontecer, não é? Nas nossas vidas, é necessário colocar a terceira em prática. Para que a primeira e a segunda aconteçam em nossas vidas, nós temos que colocar a terceira em prática. E qual é a terceira? A terceira é, e eu vos ensinarei minhas palavras. Bem, meu querido irmão, isso é um versículo muito deturpado, né, pelos protestantes, pelas falsas doutrinas atuais. Porque quando eles pegam um verso desse, diz, eu vos ensinarei. Olha, não precisa que homem ensine. Eu pego a Bíblia, entendo da minha forma, eu entendo do meu jeito, eu posso criar aqui uma igreja.
coloca o nome aqui, então é aqui, ó, Deus está ensinando. Aí ali o outro, né, o outro já cria outra seita, e ali vão criando essas placas criadas por homens, fundando igrejas criadas por homens para deturpar e para mentir, para blasfemar contra o caminho da verdade. Essa é uma visão bíblica do que traz as doutrinas falsas. Bem, nós vamos entender desse contexto que a Sagrada Escritura no Novo Testamento vem nos falar que há um ensinamento, que há uma teologia, que há uma hermenêutica, que há uma doutrina, que há um magistério a nos ensinar, a abrir os nossos olhos para que nós possamos entender qual o caminho certo que devemos seguir. Bem, em João 17, versículo 17, Jesus na oração sacerdotal ao Pai diz: Pai, guarda-os da tua verdade. Tua palavra é a verdade. E nós sabemos, quando Jesus diz isso, palavra, não existia ainda o Novo Testamento. Então essa palavra que Jesus está falando, nesse aí é onde está o depósito da fé, aonde Jesus está falando aí, verdadeiramente é o depósito da fé, falando na tradição oral, o viva voz. Né? Nós vemos ali na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 12, na terceira carta de João, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, versículo 13, não é? Falar de viva voz, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: guardar as tradições que nós recebestes, seja por escrita, seja por palavra, orante, né? Também no capítulo 3, mesmo segundo a Tessalonicenses, versículo 6, intimamos os irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eviteis a convivência com qualquer irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que nós recebeste. Já está dizendo que essas placas denominacional criada por homens não traz tradição alguma. É para evitar esse povo. Mas aí nós vivemos num país, num povo que é aprotestanzado, com um povo que é aprotestanzado, com um povo que bate no peito, sou católico, mas escuta protestante, se inscreve em canal de protestante, segue pastorzinho de Araque, segue cantorzinho de Araque, gospel, tudo isso nós vemos no nosso país. Eu admiro porque eu participo do mundo espanhol, latino-americano, participo de muitos grupos e eu vejo quantos católicos sábios, quantos católicos, aqueles grupos onde tem cerca de 300 mil pessoas, 500 mil de pessoas, as pessoas ali, um conhecimento voraz, um conhecimento vasto, um conhecimento extraordinário da doutrina católica, da fé católica. Então é isso que nós vemos, amados. É isso que a Sagrada Escritura nos mostra, um conhecimento extraordinário. E nós vemos aqui, por causa do falso ecumenismo, muitos católicos seguindo falsos profetas, falsos pastores, esses fundadores de placa criadas por homens. Né? É o que nós vemos. É o que a Sagrada Escritura nos mostra. Essa é a realidade. Você pega um dos escritos de João Paulo II falando sobre ecumenismo e você vai entender o que é ecumenismo. Ecumenismo é sentar e mostrar a doutrina verdadeira. São os teólogos de determinadas denominações sentar e mostrar, junto com a igreja verdadeira, a verdade. Para que conheça a verdade. Tenho outras ovelhas. Jesus disse, tenho outras ovelhas. João capítulo 10, verso 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não estão ainda na minha igreja. Preciso conduzi-las. Elas ouviram a minha voz. Preciso conduzi-las para onde? Para o redil, para a igreja verdadeira. Isso é o ecumenismo. Trazer para a igreja verdadeira. Trazer, sair das falsas heresias, sair das heresias, das doutrinas falsas para vir no caminho da verdade. Então aqui tem um ensinamento teológico que diz assim, olha, para que aconteça e para que recebas o meu Espírito Santo, para que seja instruído na verdade, é necessário ouvir a minha palavra. O mundo diz, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. Lamento ter que lhe dizer, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é voz de demônio. A opinião popular nas Sagradas Escrituras é voz de demônio. Você pega Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, vai dizer ali, nas potestades do ar, as potestades desse mundo, a opinião desse mundo, o devastador deste mundo. Então a opinião popular não é voz de Deus. A voz da igreja sim é voz de Deus. Então aqui está. E eu vos ensinarei minhas palavras. Então através desse ensinamento, do ensinamento dessa igreja, que é verdadeiro, que é coluna e sustentáculo da verdade, aí sim, esse sim é voz de Deus. Ah, irmão, você está dizendo que a voz da igreja é a voz de Deus. Me prove na Sagrada Escritura.
provo em vários versículos. Eu vou lhe dar um mais exato para você entender. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quando Jesus está enviando a sua igreja, o que é que Jesus diz? Quem vos ouve, a mim ouve. Aí está. Quem ouve a voz da igreja, está ouvindo a voz do próprio Jesus em pessoa. Então preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, que quem ouve a voz da igreja de Cristo, fundada por ele, católica, apostólica romana, está ouvindo o próprio Jesus. Perceba que nas Sagradas Escrituras, a opinião popular não é a voz de Deus. Porque a opinião popular é contrária à doutrina salvífica de Cristo. É contrária a essa doutrina. Portanto, a voz da opinião popular, a do povo, não é a voz de Deus. Mas o mundo agregou a isso, uma frase a isto. Não é? Em termos demoníacos, a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. A voz do povo não é a voz de Deus. Ah, irmão, você agora está contrariando nos tempos apostólicos, tá? Na igreja primitiva, que a canonização dos santos vinha através da aclamação popular, a confissão confessava-se publicamente, desde que aquele povo eram católicos da doutrina. Capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos, diz que eles viviam unidos na doutrina dos apóstolos, na celebração do pão, nas reuniões, tinham tudo em comum. Vejam, eles eram católicos fervorosos, eles eram membros fervorosos, faziam parte, tinha ministério na igreja primitiva. Então perceba, meu querido irmão, que ali não era uma opinião popular, como nós estamos dizendo que a opinião popular não é voz de Deus, é a voz do povo que é separado da igreja. Hoje nós vemos católicos relaxados, católicos meia tigela, católicos aprotestantados, católicos ateus, católicos que não acreditam mais em nada, católicos que não, sou católico por ser católico. Então vemos vários tipos de católico, católico espírita, muitos tipos de católico, e nós católicos apostólicos romanos. Somos, todo mundo sabe, né, do que eu sou. Sou católico, apostólico, romano, mariano, carismático, tradicionalista, conservador. Ponto. É o que eu sou. Né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos abrir os olhos e perceber que a Bíblia Sagrada está dizendo, pelos olhos teológicos, que a voz da igreja é a voz de Deus. Eu não escuto essa igreja que há 2000 anos prega a mesma coisa. Você acha que a igreja tem o poder de mudar aquilo que Jesus ensinou? Tem que pregar a mesma coisa que Jesus ensinou? Se Jesus disse, quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. João 6,54. Você acha que a igreja vai dizer, olha, a salvação agora é pela Bíblia. Não é por aqui que Jesus ensinou, não. Jesus equivocou-se. Não é a salvação pela sua carne, pelo seu sangue. A salvação é pela letra. É pela letra aqui, ó, como fala as heresias atuais. Então a igreja estaria mudando a doutrina de Cristo. A igreja não muda a doutrina de Cristo. A igreja tem que ensinar aquilo que o seu Senhor ensinou para ela. Perceba, a voz da igreja é a voz de Deus. Ainda Efésios diz que pela igreja através da igreja nós chegaremos a conhecer a diversidade da sabedoria divina. Sabe onde é que está isso? Em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Assim, de hora em diante, as dominações, as potestades celestes podem conhecer, através da igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Versículo 10 do capítulo 3 de Efésios. Perceba que nós, para chegarmos aqui, convertei-vos às minhas meditações, aos meus ensinamentos, espalharei sobre vós o meu espírito. Vamos lá. Primeiro é necessário ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu vos ensinarei minhas palavras. Através de quem? Da igreja. Pensando, meu querido irmão, que aqui diz que o próprio Deus ensinará a sua palavra. João capítulo 10 diz o seguinte. João capítulo 6, versículo 25, diz assim. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Aqui no capítulo 6, o próprio Deus em pessoa disse, eu sou o pão vivo, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Veja, todos serão ensinados por Deus. Então Jesus ensinou a sua própria igreja. Então quando Jesus ensinou a sua própria igreja e enviou ela em missão, sacramentalmente, veja o que ele diz em Lucas capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio. Não é?
quem vos ouve, quem ouvir vocês, quem ouvir o ministério, a pregação que sai da boca de vocês, é a mim que está ouvindo. Então a voz da igreja é a voz de Deus. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, do que Jesus está afirmando. João capítulo 20, versículo 21. A versículo 23, ele vai dizer também, quando ele ressuscita, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eis que eu vos envio. Recebam, aqui está. Ele disse o quê? Espalharei sobre vós meu Espírito. Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem, serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Aí fala do sacramento da confissão. Um dos 7 sacramentos, das 7 colunas implantadas por Cristo na sua igreja. Então, meu querido irmão, aqui está. E recebereis. Então, se nós ouvimos a voz da igreja, se nós somos aqueles que seguem a fé católica, que aceita a pregação da sua igreja, do que ensinam os santos padres, do que ensina o Santo Padre o Papa, se nós estamos em comunhão com essa igreja, logo vamos estar em comunhão com o altar do sacrifício. Então logo nós vamos ser propício a vós, a receber essas duas promessas. A promessa do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, Lucas 3, 21, no batismo. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre, não é? Aí estão as razões teológicas. Recebe o Espírito Santo. Aí está. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Por isso, quando a pessoa diz, vem Espírito Santo, não é dizendo que o Espírito Santo vai de vir para fora, porque ele já está dentro de você. Você já é templo. No dia do seu batismo, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Você se tornou-se, diz a Sagrada Escritura, em Coríntios, templo do Espírito Santo. Então, meu querido irmão, nós passamos a ser morada do Espírito Santo, templos do Espírito Santo. E aí vem interpretações, distorções, né, da Sagrada Escritura, que agora que nós somos templos do Espírito Santo, vamos fundar a casa, placa denominacional criadas por homens, porque o Espírito Santo mora aqui. Não. Mas Mateus 24, versículo 24, diz que muitos viriam dizer, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está lá, não vá. Então, porque o Cristo só está na sua igreja. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Cristo só está na única igreja fundada por Ele. Então perceba, meu querido irmão, que essa igreja enviou os bispos, os sucessores dos padres, dos apóstolos. Atos capítulo 20, versículo 28. Cuidai bem do rebanho de Deus, cuidai bem da igreja de Deus, do rebanho de Deus, da qual ele fundou com seu próprio sangue. Pastorem, dizendo, falando do pastoril, né, do bispo, que agora é o sucessor, deixa eu pegar aqui, porque agora fugiu da minha mente. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, aí onde está o Espírito Santo, veja que o Espírito Santo onde está, receberei o Espírito Santo, derramarei sobre vós o Espírito Santo, aí está. E todo do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então nós estamos vendo que o versículo que nós começamos o seguinte: convertei-vos às minhas demonstrações, espalharei sobre vós meu Espírito, eu vos ensinarei minhas palavras. Agora nós vamos ver. Eu mostrei para você com capítulos e versículos que a voz da igreja é a voz de Deus. Agora nós vamos ver, meu querido irmão e irmã, a voz da opinião pública. Você vai ver comigo a opinião pública. De que voz é essa? A voz do povo é a voz de Deus? Segundo a Sagrada Escritura? Eu já trouxe capítulos e versículos mostrando que a voz de Deus é a voz da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim que está recebendo. Assim como o Pai me enviou, eu disse que eu vos envio. Então quem recebe a vocês é a mim que está recebendo. Veja que a igreja é o próprio Jesus. E se você vê no capítulo 4, né, do próprio São João, Jesus ficou sabendo que os fariseus diziam que Jesus recrutava mais discípulos do que João Batista e batizava mais do que João Batista. No versículo 2 você vai ver que a Bíblia diz, se bem que não era Jesus que batizava, era a sua igreja. Então veja, quando a igreja batiza, é o próprio Jesus batizando. Então o padre, o bispo, no sacramento, a celebração do sacramento é o próprio Jesus. Então você vê que a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. E a igreja é um corpo de Cristo, da qual ele é a cabeça. Entende? Então o que esse corpo faz, é o próprio Jesus fazendo. Agora, fora desse corpo, aí não é de Deus fazendo, não é Deus realizando, não é Deus agindo. É o próprio Satanás em pessoa. Quer ver? Capítulo 19 de João,
capítulo 19 de João, versículo 13. Ouvindo estas palavras, Pilato trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lajeado, em hebraico Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles clamavam. Veja o que é a aclamação popular. O que é a aclamação popular, o que é? Que o mundo atribui a voz do povo à voz de Deus. Não é. Olha aqui. Clamação popular, veja lá. Vamos lá. O que é que eles gritavam? Clamavam: fora com ele! Fora com ele! Crucificam! Crucificam! Pilatos perguntou-lhes: hei de crucificar vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. E entregou-os então a eles para que fosse crucificado. Veja, meu querido irmão, aqui está a aclamação popular. E eles clamavam: fora com ele, fora, não temos outro rei senão César, o príncipe deste mundo, César, demônio, Satanás. Então, meu querido irmão, logo você percebe comigo nesta pregação que eu estou trazendo aqui para você, que eu estou mostrando para você nas Sagradas Escrituras, quem é a voz de Deus para a Sagrada Escritura. Quem é a voz de Deus? Quem é a voz do demônio? A opinião popular, a aclamação pública. E eles clamavam, versículo 15, fora com ele, crucificam. Então hoje nós vemos o que é a aclamação popular, a opinião pública com respeito à igreja, que é o próprio Cristo, ela é o corpo de Cristo, da qual Jesus é a cabeça. Paulo é claro, ele é claro na carta aos Efésios, né? A igreja, e também a palavra vai nos falar em Colossenses, né? Que Jesus, Colossenses, capítulo 1, verso 18, diz assim: ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 18. Então perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que a opinião pública é essa: placa denominacional, igrejas fundadas, né, por homens, doutrinas por homens. Eu coloco uma Bíblia debaixo do braço, né? Agora eu coloquei uma, agora eu sou apóstolo Fábio Pentecostes. Agora eu vou criar aqui. Olha aqui. Aqui, ó, ó a igreja. Igreja Filho de Pentecostes. Heresia, opinião pública. Opinião pública. Isso é de demônio. Então você viu aqui que a voz de demônio é crucificar. Crucificam. Então, assim como eles aqui fizeram com Jesus, não temos outro rei, nosso rei não é Jesus, nosso rei é César. E aqui vem um olhar teológico: César aqui representa demônios, representa homens, doutrinas criadas por homens, opinião pública, opinião popular, aclamação pública. Logo foi Ranieri Cantalamessa, pregador do Papa, em uma das suas pregações pela Semana Santa, ele disse isso aqui, ó. O que era a opinião pública com respeito à igreja. Ele disse Efésios, e ele pregou Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, versículo 11. Disse assim: mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, os falsos mestres. Mateus 24, versículo 24, Jesus disse: surgirão falsos messias, falsos mestres, farão estupendos milagres que enganariam até mesmo os escolhidos. Então, isso é a opinião popular. Quando eu coloco metade de uma Bíblia adulterada debaixo do meu braço, né? E aí eu abro uma garagem, abro uma casa, alugo um canto, um lugar, e coloco uma placa denominacional e eu digo aqui, ó, Igreja Apostólica Filho de Pentecostes. Começo a enganar, a mentir, aí eu começo o quê? A minha opinião. Isso é a opinião deste mundo, que não veio de Deus. Então eu começo a mentir, distorcer a Sagrada Escritura, adulterar a Sagrada Escritura, para convencer o povo aí para ler. E dizer: venha para cá, eu crio ali um sapato ungido, eu crio ali uma caneta ungida, uma vassoura ungida, um tapete ungido, um feijão ungido. Eu crio ali para atrair, para aliciar as pessoas. Então eu vou aliciando as pessoas, eu vou convencendo as pessoas a ir para a minha doutrina. Isso é de Deus? Não é de Deus. Ah,
Venha para cá porque aqui a salvação está perto. Venha para cá porque o meu Deus vai te tirar desse sofrimento. O meu Deus vai te libertar dessa coisa. O meu Deus vai te tirar essa obra de macumba que teu vizinho lançou contra ti. O meu Deus vai quebrar todas as correntes diabólicas de feitiçaria que está na tua vida. E aí você cai nessa lábia, como um dia eu e minha esposa caímos e fomos parar aonde? Nas falsas doutrinas criadas por homens. E aí eu vou te convencendo. E daí então você passa a se tornar meu escravo, a frequentar a minha doutrina que eu criei, doutrina diabólica, e aí você começa ali eu vou te induzir a me dar dinheiro, a me sustentar. Eu deixo de trabalhar e agora eu vou viver vendendo e vivendo do comércio do Evangelho. Então veja, meu querido irmão, para que a promessa de Deus se aconteça na sua vida, como você viu comigo, Provérbios capítulo 1, versículo 21, que nem você viu comigo aqui, ela só vai acontecer, amado, em tua vida. Essa promessa só vai ser realizada em tua vida. Tu só vai se converter aos ensinamentos de Deus. Esses ensinamentos do próprio Deus é através de sua igreja católica e apostólica romana. Espalharei sobre vós o meu Espírito. Então você vai ser uma pessoa que cheia do Espírito Santo. Nós vimos aqui aonde o Espírito Santo está. O Espírito Santo está no batismo. O Espírito Santo está no evento de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo está em todo batizado. O Espírito Santo está nos sacramentos. Nós vimos que ele está no sacramento da confissão, em João capítulo 20, versículo 21 a 23. Ali está, recebam o Espírito Santo. Nós vimos também no capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos, dizer: cuidai bem da igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue, pois o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, se os bispos são constituídos, aí vem a ordenação, a sucessão apostólica, pelos próprios apóstolos. Então nós vemos que aí, na sucessão apostólica, está onde? O Espírito Santo. Então Deus diz: derramarei sobre vós o meu Espírito. Essa é a maneira de receber o Espírito Santo. Não existe Espírito Santo fora da fé católica. Não existe o Espírito Santo fora dos sacramentos. Não existe, são blá blá blá, são gritaria, são invenções de homens. O Espírito Santo está, biblicamente falando, veja que Jesus disse: eu irei e o Pai enviará o Paráclito em meu nome. E através dos sacramentos, biblicamente falando, aí está o Espírito Santo. No batismo nós vimos que está o Espírito Santo, recebemos. É uma das razões teológicas do batismo, receber o Espírito Santo no batismo. O Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. O Espírito Santo vem sobre aquelas 120 pessoas ali no cenáculo, em Atos 2, em forma de fogo. Porque João Batista disse: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então, essa é a maneira, e esse fogo é o que impulsiona a evangelização, é o que impulsiona a levar a fé sacramental. A igreja católica, ela é a religião sacramentalmente viva, verdadeira, que entrega a sua fé, que divulga a sua fé para a salvação das nações. A igreja católica, ela é sacramentalmente verídica, verdadeira. Tanto fala a Sagrada Escritura como fala a Sagrada Tradição. E ela é sacramento de cura. É a única fé que traz sacramentalmente a salvação para nós. Quem come da minha carne, meu sangue, ela prega a sua centralidade dessa fé. A centralidade dessa fé é o pão, a carne de Cristo. Cristo vive. Ele disse: eu sou o pão vivo. E ela diz: aqui está a Eucaristia, é o próprio Jesus. Corpo, alma e divindade. É o dogma da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia, o dogma de Cristo. Os dogmas são bíblicos, foram ensinados pelo próprio Jesus. Então a igreja chama de dogma. Então nós cremos, e sem os dogmas ninguém se salva. Então nós vemos que quando eu crio uma doutrina, ela é anti-dogmas. Ela vai pregar contra os dogmas. Eu vou dizer que o pão é símbolo, é representação, e aí não tem nada a ver, nem é carne de Jesus, nem sangue, e muito menos que Jesus está nesse pão. Como é que um Deus tão grande vai estar num pedaço de pão? Né? Como é que um Deus tão grande se humilhou assim, amados? Deveriam pensar nisso, né? Então veja, uma religião, uma igreja sem dogma, é uma igreja falsa. Então aqui está esse pequeno ensinamento para ensinar para vocês, mostrar para vocês, convertei-vos às minhas demonstrações, parei sobre o meu Espírito e vos ensinarei minhas palavras. Sua palavra é ensinada através da Santa Mãe Igreja. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Aqui na descrição estão outros canais católicos que eu indico para você.
né? Não esqueça de dar um joinha nesses vídeos. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, aos gritos das galinhas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Maria Imaculada.